Olá, hoje estamos aqui na Gávea Pousada com o Júnior. Júnior, fala um pouco mais sobre você, suas experiências, sobre a empresa. Sou o Francisco Cristóforo Júnior, minha formação é turismo, com ênfase em turismo rural. Tenho gestão pública e estou no meu 4º ano de Direito. Eu estou na Gávea Pousada há cerca de 10 anos e eu ajudei a Maísa, que é a Maria Luísa Noguês Calmon, a finada proprietária, ao planejamento e à estruturização da pousada. Na época eu era presidente do Conselho de Turismo em Garça e diretor do Departamento de Turismo em Garça também. Nisso que eu a conheci e que a intenção dela era estar fomentando e difundindo a questão da medicina oriental, ou medicina energética ou medicina complementar, que é o Reiki, Elixir de Cristal, constelação sistêmica familiar, entre outros. E aproveitando a estrutura que a fazenda já tinha, com os seus recursos naturais, como trilhas, cachoeiras, a represa, que nós soltamos os peixes para pesca esportiva. Nós aproveitamos as antigas casas de colônia, onde são os nossos chalés, e fizemos a construção da parte de entretenimento e de alimentação, que é o restaurante, a parte da piscina, e embaixo do meu restaurante tem a minha parte de spa, que é a banheira de hidromassagem com cromoterapia, a sauna seca semi-úmida, sala de massagens, reiki, drenagem linfática, limpeza de pele, reflexologias, entre outros. E além disso, como o turismo é sazonal, nas épocas de baixa temporada eu trabalho com eventos temáticos. Jantar italiano, jantar japonês, festa junina, costela fogo de chão, porca paraguaio, baile do Havaí, Réveillon, entre outros. Qual é o propósito da empresa atualmente? Hoje? Isso. Sobreviver. Sobreviver, porque queira ou não queira, como eu estava falando com vocês anteriormente, a vida de empresário, principalmente pequeno empresário, ela é muito difícil devido aos altos recolhimentos de impostos que nós temos e a dificuldade de uma mão de obra qualificada e especializada. E principalmente nós, na área de turismo, com a pandemia que teve nesse ano de 2020, nosso setor, a área de turismo, eventos, hotelaria, foi o setor mais afetado. Que inclusive a parte de eventos ainda não se sabe quando que se vai voltar 100% às atividades normais. Certo. Atualmente, com quantos colaboradores em média na pousada? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Eu trabalho apenas hoje com terceirizados ou diaristas. A realidade, todo o planeta está enfrentando essa pandemia que pegou em toda surpresa dentro do atual cenário econômico. Devido às influências causadas pela mesma, como sua empresa se reinventou para garantir a produtividade? Na verdade, como na data de hoje, no dia 14 de novembro, que até falei para vocês virem um pouquinho mais tarde, nós reinventamos na questão do elopement wedding, que são esses casamentos que surgiu nos Estados Unidos e são casamentos apenas para casamentos íntimos, que o pessoal diz, que são casamentos apenas para poucas pessoas e pessoas especiais, pessoas da família. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu fiz um casamento que foram para exatas 19 pessoas. Amanhã, dia 15 de novembro, eu tenho um casamento para 37 pessoas. E isso daí foi uma das alternativas que nós tivemos em meio à pandemia que surgiu, e eu abracei com a maior necessidade, sinceramente, devido às circunstâncias, de cair praticamente 95% do meu faturamento. Eu abracei essa nossa realidade e eu fiz, acredito que esse ano, até o dia 31 de dezembro, eu acho que uns 15 elopement wedding, que são ou micro wedding ou mini wedding, que o pessoal costuma dizer. Qual tem sido o maior desafio desde março? Além de sobreviver, em parte de vida mesmo, a parte do CNPJ. É você tentar manter toda a estrutura que você planeja em anos, toda a estrutura que você monta para fazer um atendimento com perfeição aos turistas e amigos que nos visitam, e você tentar manter a sua função social.
que a função social da empresa, que é a parte mais importante, é você dar o sustento para os seus funcionários e para aquela região que a sua empresa se encontra. Então, acredito que a grande dificuldade, como eu disse, foi primeiro sobreviver devido a tanta falta de informação e a discordância de informação que os órgãos governamentais, tanto a OMS quanto o Ministério da Saúde ou o governo do estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual da Saúde, passam para a gente informações desencontradas que a gente não sabe qual delas seguir, qual delas obedecer, e que até hoje, na data de hoje, o pessoal ainda não sabe. Então, acho que a maior dificuldade é essa daí. A organização tomou alguma medida, decisão durante a pandemia, que houve melhorias, crescimento, aceitação e agora deve manter por elas? Provavelmente é o que eu comento até com todos os meus clientes que nos visitam, que eu como descendente de japonês, apesar de não parecer mais mexicano, paraguaio. Mexicano. E a forgada, hein? Você vai ver, você. Parece. Agora eu trouxe. Vai ver, Stephanie, só de ar onde você vai colocar. Eu vou colocar você hospedado. Eu como descendente de japonês, lá eles já têm o costume há muito tempo de utilizarem máscaras na rua e fazer a sua devida higienização com álcool em gel, lavar a mão frequentemente. Eu acredito que isso aí é uma realidade que o mundo inteiro vai começar a conviver com isso. Aqui nós tomamos as atitudes devido às recomendações da OMS, Ministério da Saúde, que todas as pessoas que chegam aferir a temperatura, que eu particularmente não vejo a necessidade, porque a maioria das pessoas, inclusive várias pessoas, são assintomáticas, não demonstram nenhum sintomas, e a febre, eu acredito, a temperatura da pessoa é uma delas. Uma das obrigações que nós estamos fazendo é a luva, uma luvinha descartável para todas as pessoas que adentram no nosso restaurante, e a utilização obrigatória de máscara, além da parte de higienização de todos os nossos chalés, com todos os nossos enxovais. Estamos trabalhando com os produtos químicos mais especializados na questão de combater as bactérias, vírus presentes, limpando os ar-condicionados frequentemente, e álcool em gel à disposição para todos os nossos amigos que nos visitam e os nossos colaboradores. Você acredita que os principais problemas já foram afetados ou eles ainda virão com o fim da pandemia? Se tratando de empresa e como empresário. Não, é uma resposta difícil de prever, porque nem as pessoas mais especializadas sabem o que vai acontecer. Infelizmente, como a gente tem acompanhado na mídia, na Europa já está tendo a segunda onda, está dando lockdown de novo. Estados Unidos, aí, após a eleição, aumentou muito o número de casos. Provavelmente eles estão estudando, alguns estados já deram lockdown. O presidente também está estudando essa possibilidade, apesar que está uma briga judicial lá com relação às eleições que ocorreram lá. E eu particularmente também acho que aqui, após a 29 de novembro, que se não me falha a memória é o dia do segundo turno nas cidades acima de 200 mil eleitores, caso tenha, e nós teremos novidades aí também. Infelizmente, já acompanhando todo o nosso setor de restaurante, bares, eventos e hotelaria, nós estamos todos apreensivos, infelizmente, com a eleição, principalmente do segundo turno na capital, onde que independente do resultado, eu acredito que vão começar a fechar novamente, porque é inadmissível escolas não poderem funcionar, bares, restaurantes, hotéis na verdade podem, que é um serviço essencial, e a eleição poder liberar todo mundo para votar. Então, assim, são coisas que é difícil de você entender, né? Ao invés das pessoas estarem ampliando o horário de atendimento, elas reduzem o número de atendimento, que é uma coisa também inexplicável. Mas com relação às empresas, como teve um grande número de desemprego e
Tem os programas sociais, inclusive do governo federal, que deu R$600, agora os R$300. Está ajudando muito ainda, mas infelizmente há muitas pessoas desempregadas, há muitas pessoas que ainda não estão procurando emprego e não querem procurar emprego na esperança do que o governo federal, ou o governo estadual, ou o governo municipal deem uma estrutura assistencialista a eles. E só que eu acredito que o dinheiro não dure para sempre, todo mundo sabe disso. Sim. Então, esse é o grande problema, eu acredito, quando o dinheiro acabar dos governos nessa parte assistencialista aos desempregados, e os desempregados não terem emprego para trabalharem. Então, acredito que isso aí vai criar um caos social, e pensando em empresas, eu acredito que nós vamos ter que fazer uma remodelação para aceitar novos empregados, a trabalhar a questão salarial, e principalmente com essas medidas provisórias criadas pelo governo federal na questão de terceirização de trabalho, que isso aí para o empresário facilitou muito, principalmente nessa época de pandemia. E se isso aí se estender, é claro que tem as suas contravenções judiciais aí, tem que acertar bem um contrato entre empresa e funcionário, ou empresa versus empresas, né? Porque como é contratação de serviço, a pessoa tem que ter um CNPJ. Eu acredito que esse aí vai ser um dos caminhos. Só que isso aí também vira uma bola de neve. Então há grandes consequências futuras nisso daí. Existe algum projeto que foi barrado, paralisado, impedido durante esse tempo? Na verdade, como eu disse anteriormente, o meio de hospedagem nós entramos como serviço essencial. E como eu disse anteriormente, eu trabalhava com eventos temáticos. Então, todos os meus eventos temáticos de 2020 eu não fiz nenhum. Eventos esses, apesar de ser local aberto, inclusive, mas eventos esses que dava em torno de 150 pessoas. E na época que deu o lockdown aqui no estado de São Paulo, que foi acho que 22, 23 de março, automaticamente todas as minhas reservas cancelaram, praticamente 95%. Só para vocês terem uma ideia, na Páscoa eu atendi uma pessoa, de sexta a domingo. Então você movimentar uma estrutura monstruosa para atender apenas uma pessoa é um prejuízo muito grande para o empresário. Então, todos os projetos que foram barrados aqui, como eu disse, o turismo ele é sazonal, então eu iria começar a fazer os meus eventos, infelizmente não pude fazer nenhum. Inclusive as pessoas estão cobrando o meu Réveillon, que o meu Réveillon aqui é muito bom por sinal, só que como eu disse para vocês, eu vou esperar o resultado do segundo turno e a primeira semana de dezembro para ver se eu vou ou não fazer o meu Réveillon aqui. Mas de repente não ter vindo no Réveillon do ano passado, você deixar para ano que vem. Não deixa para ano que vem. Tá vendo? Não deixa para ano que vem. Vamos parar um pouco de falar coisa ruim, vamos falar de coisa boa, né? Como tá sendo ser pai nessa fase difícil da pandemia? Mas você não trabalha bem? Vamos pôr, né? Vamos só falar coisa ruim até agora, pandemia. Vamos falar de coisa boa, né? Não, ser pai é uma sensação maravilhosa no mundo, indescritível. E é a bênção maior que Deus me proporcionou até hoje. Pena que minha filha nasceu dia 17 de março e 22 de março fechou tudo. Foi na época que eu fiquei 5 dias em casa e falei, vou aproveitar os últimos dias de vida que eu tenho da minha vida e vou aproveitar com a minha filha. Quando as manchetes dos jornais falavam que todo mundo ia morrer. Enfim, mas hoje a gente vê que o negócio é diferente. Inclusive, como eu disse pra você, eu fui pra Aparecida do Norte, fui pra Campos do Jordão agora, nessa última semana. Tá praticamente no 80%, 90% trabalhando normal as atividades nessas duas cidades, que trabalham o turismo religioso e o turismo de entretenimento, que é o Campos do Jordão. Mas é bom, é satisfatório, muito gratificante, não tem descrição, não tem palavras para dizer o quão gratificante é você ser pai. Meu celular agora, eu tive até um probleminha aí devido a uma alta visualização no Instagram. Fizeram 2 fakes, clonaram vários celulares, Meu inclusive. Deus. Infelizmente os bandidos tiveram tempo para planejar bastante nessa pandemia. Mas o celular eu tive que mudar também por motivos administrativos. Ele é o 14998712123. Ele é o WhatsApp também, minhas reservas são feitas por lá.
Tem o site www.gaviapousada.com.br, o Instagram, @gaviapousada, e o Facebook, Gávea Pousada Lupercio. Muito obrigado, Júnior, por abrir as portas pra gente, fazer essa entrevista com você, esse podcast. Eu agradeço vocês, toda a equipe da FATEC, a vocês estarem disponibilizando o tempo de vocês. Eu garanto para vocês que é um aprendizado muito grande o que vocês fazem a campo, principalmente, vendo como é que é um setor empresarial, principalmente num ramo tão difícil que é o turismo, que nós estamos vivenciando atualmente. E espero que vocês consigam se formar e conquistar todos os seus sonhos. Amém. Um emprego legal, um emprego bacana, de repente serem empresários, parar de dormir quando começar a chegar os boletos. Mas, como eu disse para vocês, gente, é muito satisfatório você não ser funcionário, você ser dono do seu próprio negócio. E é uma coisa que eu recomendo para todos os meus amigos que nos visitam e que eu posso conversar. Porque a partir do momento que você tem a liberdade de você mexer, de você trabalhar, contratar, comprar o que você quer, e é muito satisfatório, porque você faz do seu gosto e com certeza fazendo do seu gosto, do seu modo, você vai dar o sangue para que isso se realize com sucesso. Obrigado, Júnior. Eu que agradeço. Obrigada.